Meu nome é Ricardo Tadeu, eu tenho 48 anos e a maldição da minha vida foi a depressão. Em 2015 eu sofri um primeiro infarto. Naquela época não me abalou muito, me cuidei, mas em 2021 eu sofri um segundo infarto. Ao ser atendido no pronto-socorro e estar sendo atendido pelo cardiologista, ele me lançou uma palavra de morte, que naquele mesmo momento ele falou assim, olha, caso de morte. E quando o médico ele me deu essa palavra de morte, ele falou para mim que assim, era caso de morte, eu assim, abracei aquela palavra. Aquela palavra para mim introjetou dentro de mim e eu passei a viver aquela palavra de morte. Após eu receber a alta, fui para casa, né, eu passava por dores todos os dias eu sentia dor no coração, no peito, e isso se prolongou por 8 meses. Então eu não dormia, eu passava a maior parte do tempo acordado, às madrugadas, e quando eu tentava dormir, eu não dormia nem deitado, eu tinha que ser sentado. Tanto é que a minha esposa, eu me lembro que a minha esposa ela comprou até um encosto de cama para que eu pudesse dormir sentado, porque eu tinha medo de dormir deitado, medo de morrer. Com isso desencadeou uma depressão muito forte, porque eu passei a não trabalhar mais, a minha esposa e o meu filho que assumiram a empresa, e como a expectativa que eu tinha era pouca, né, como todo dia eu pensava que eu iria morrer, eu já comecei a planejar como eu ia poder deixar a minha família um pouco melhor, com menos responsabilidade, né, para o momento da minha morte. Tanto é que eu cheguei a fazer seguro de vida para minha esposa, plano funerário, já estava vendo cemitério, caixão, porque a minha expectativa era de que dali para frente, num dado momento, num certo dia qualquer, eu iria morrer. Tinha dias que, assim, minha esposa, ela olhava para mim e ela me via como se eu tivesse morto já, porque eu, como passava muito tempo sentado no sofá, sentindo dores, ela olhava para mim e já estava, ela conta que ela via eu cinza, né, porque aquela cor de morto já. E ela via, ela chorava sem uma expectativa de uma reação minha. Porque eu me olhava no espelho e não gostava do que estava vendo, né? Eu sempre fui uma pessoa alegre, feliz, otimista, forte, mas eu cheguei a perder 20 quilos por conta disso, porque nem comer eu conseguia comer, né? Tudo que eu comia, eu tinha medo de comer, passar mal, infartar e morrer. E foi num dia onde a gente estava assistindo a programação da igreja, né, numa das madrugadas que eu não dormia, e minha esposa sempre ali do lado comigo. Ao meia-noite, a gente estava sempre ali participando da oração da meia-noite, e a minha esposa, ela viu o pastor convidando para uma reunião do jejum. E naquele momento, ela me perguntou e falou assim, vamos no jejum? E aí, na mesma hora, eu não aguentava mais a dor e o sofrimento que eu estava passando. Na mesma hora, eu falei assim, vamos. Então, quando a gente chegou aqui na Universal, né, e ali, ouvindo a pregação do pastor, aquela palavra firme, né, objetiva, de fé, eu entendi que aquilo ali que eu estava vivendo não era somente a depressão. Era uma maldição. E eu precisava quebrar aquilo ali de qualquer maneira. Então, eu decidi obedecer, fazer corrente, vir participar. Eu aprendi ali a reagir pela fé, conhecendo a palavra, colocando em prática realmente a palavra de Deus na minha vida. E aí, quando eu comecei a vir nas reuniões de libertação, que eu comecei a lutar entendi que aquilo ali era uma maldição e estava me dominando. Então, eu comecei a lutar, a participar assiduamente, não faltava, eu não quebrava a corrente, eu vinha, né, ali pontualmente todas as reuniões e comecei a lutar contra isso. Teve uma época também que eu teve um propósito onde eu, por conta própria, né, ouvindo a palavra, eu fiz uma carta e eu relatava ali que eu não queria mais aquela maldição que estava na minha vida. Né? Se fosse alguma maldição hereditária, alguma maldição de família, eu não queria mais aquilo. Até que um dia
né, aquela maldição que estava na minha vida, ela foi quebrada. Porque parece que a coisa ela se transformou, na verdade. Né? Eu comecei, né, eu voltei para casa, eu comecei a dormir deitado. Uma coisa que não acontecia há 8 meses. Então, assim, aquilo ali para mim foi espetacular, porque o fato de eu poder dormir, deitar tranquilamente, dormir tranquilamente, para mim foi muito bom. E quando eu entendi, né, que aquela maldição ali, ela que foi quebrada na minha vida, eu também entendi que eu precisava me fortalecer mais e mais com o Espírito Santo. Então eu comecei a vir nas reuniões, buscar o Espírito Santo intensamente, pedir para que ele venha tomar a minha vida. Foi quando ele veio, me fortaleceu, ele mudou a minha mente, ele me orientou, ele me conduziu, ele me mostrou, né, o que eu deveria fazer, como fazer. Então tudo isso foi fundamental para que eu pudesse, né, ter hoje uma felicidade, uma alegria que eu não estava tendo. Então, para quem antigamente estava com a ideia de morrer, né, que já estava tudo preparado para morrer, na verdade, hoje eu quero viver. Eu quero estar com a minha família, eu quero poder viver com a minha família. E hoje eu estou feliz, hoje eu estou, né, com a alegria no coração. Então, hoje voltei a trabalhar, né? Hoje sou uma pessoa mais ativa no trabalho, estou presente com a minha esposa, com meu filho no trabalho. E tanto é que quem vivia com depressão agora ajuda outras pessoas através do grupo Depressão Tem Cura. Uma coisa muito, muito importante que aconteceu para mim foi o seguinte, foi o entendimento de que a palavra do homem, ela proferiu morte para mim. Mas a palavra que veio do altar, a palavra que veio de Deus para mim, ela proferiu vida, ela me deu expectativa de vida, ela renovou a minha vida, ela mudou a minha história. Então isso aí foi decisor entre a morte e a vida, a bênção e a maldição.